O Evangelho de hoje quer despertar em nós a confiança absoluta em Deus, mesmo quando tudo parece fora do controle. A cena da tempestade que iremos acompanhar hoje nos mostra que Jesus está presente no barco da nossa vida, mas muitas vezes, por causa do medo, da insegurança, duvidamos do seu cuidado. Então, o Evangelho de hoje nos ensina que a fé verdadeira não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus nunca nos abandona. Ele até pode permitir que enfrentemos ventos fortes, mas jamais permitirá que afundemos se confiarmos nele. Nos dias de hoje, enfrentamos muitas tempestades, não é mesmo? Crises financeiras, doenças, perdas, certezas. Mas essa passagem de hoje nos convida a não nos deixarmos dominar pelo medo, e sim pela fé. Se Jesus está conosco, por que temer? Então hoje, Ele nos convida a entregar nossas preocupações e declarar: Senhor, eu confio em Ti, mesmo nas tempestades. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário, aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, para este sábado, dia 1º de fevereiro de 2025, é o Evangelho de Marcos, o capítulo é o 4, versículos do 35 ao 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, o Evangelho de hoje nos apresenta uma das cenas mais marcantes da vida de Jesus com seus discípulos: a tempestade acalmada. Muitos já ouviram essa passagem sendo explicada como um convite à confiança em Deus, principalmente nos momentos difíceis. Mas hoje, vamos olhar para esse trecho de um novo ângulo, saindo do óbvio, buscando entender não apenas o que aconteceu naquela noite no mar da Galileia, mas o que essa passagem revela sobre o coração humano, sobre o medo, a fé também. Mas antes, vamos contextualizar. E o capítulo 4, queridos, do Evangelho de Marcos, mostra que Jesus havia passado o dia inteiro ensinando a multidão por meio de parábolas. Era um momento intenso de ministério. E a travessia para outra margem do lago não era apenas uma viagem geográfica, mas também uma metáfora para a transição espiritual que os discípulos precisavam fazer. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus os convida a ir para o outro lado. Como quem diz: vamos além, é hora de amadurecer a fé. Mas o que acontece? No meio do caminho surge a tempestade.
O lago da Galileia, queridos, é conhecido por suas mudanças climáticas repentinas. E aquelas águas agitadas simbolizam muito mais do que um evento meteorológico. Elas representam o caos, o desespero, o medo que paralisa. Os discípulos, experientes pescadores, estavam acostumados a tempestades. Mas essa era diferente. O pânico tomou conta. O problema não era apenas o vento e as ondas, mas o que tudo aquilo despertava dentro deles: a dúvida sobre o cuidado de Deus. Enquanto o barco era sacudido, Jesus dormia. E essa é uma das partes mais intrigantes do Evangelho, queridos. Sabe por quê? Porque como alguém pode dormir em meio a uma tempestade? Os discípulos, desesperados, acordam Jesus com uma pergunta carregada de angústia. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Aqui, queridos, está um ponto muito importante. Quantas vezes em nossas vidas nos sentimos assim? Parece que Deus está dormindo, parece que Ele não se importa com as nossas dores. Nos momentos de crise em que tudo desaba em volta de nós, quando os ventos da doença, das perdas, das injustiças sopram forte, clamamos: Senhor, o Senhor não está vendo? Não se importa comigo? Quantas vezes já aconteceu isso com você? Seja sincero. Se você puder colocar nos comentários se já aconteceu com você, coloque para que sirva de exemplo para tantas e tantas pessoas que não aceitam isso, que não reconhecem, que não conseguem enxergar ou até mesmo admitir a realidade. O silêncio de Deus, queridos, nos desconcerta. Mas será que Ele realmente está ausente ou será que Ele nos ensina a confiar até mesmo no silêncio, como fez com os discípulos? Quando Jesus então se levanta, Ele ordena: silêncio, cala-te. O vento então cessa. Então surge uma grande calmaria, uma calmaria se estabelece. E sabe o que isso significa, queridos? O que isso nos ensina? Jesus não apenas domina as forças da natureza, mas tem autoridade sobre todo o caos da vida. E na mentalidade judaica, o mar sempre foi símbolo de do desconhecido, do mal, do perigo. Somente Deus tem o poder de acalmar as águas revoltas. Então Jesus, ao fazer isso, revela a sua identidade divina. Mas além disso, Ele mostra que não importa o tamanho da tempestade, se estamos com Ele, há esperança. E eu lhe pergunto, você está enfrentando uma tempestade muito grande em sua vida? O mar da sua vida anda revolto? Parece que o barco vai afundar? Compartilhe aquilo que você está vivendo, que sirva de exemplo para tantas e tantas pessoas. Jesus, queridos, está no nosso barco. Não precisamos ter medo, precisamos confiar, precisamos ter fé, uma fé verdadeira, autêntica. Veja os discípulos. O problema dos discípulos não era apenas a tempestade, mas a falta de fé. Por isso, Jesus os questiona. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Ele não os repreende apenas pelo medo da tempestade externa, mas pelo medo interno, aquele que faz duvidar do amor e do cuidado de Deus. E aqui, queridos, está o centro da questão. O que domina a sua vida? O medo ou a fé? O medo nos faz agir como os discípulos, vendo apenas o caos e a ameaça.
Ele nos torna irracionais, nos faz duvidar, nos faz pensar que Deus nos abandonou. Mas a fé não. A fé, mesmo que pequena, nos leva a confiar, nos dá coragem para enfrentar as dificuldades sem desespero. Hoje, muitos vivem como os discípulos naquela noite, enfrentam tempestades financeiras, problemas familiares, doenças, crises emocionais, e a pergunta sempre vem: Senhor, não te importas? E a resposta de Jesus é clara: onde está a sua fé? Não é que Jesus despreza nossas dores, mas Ele nos chama, nos convida a amadurecer espiritualmente, a não vivermos reféns das circunstâncias. Muitos querem uma vida sem tempestades, sem lutas. Mas perceba algo. Foi no meio da tempestade que os discípulos descobriram quem Jesus realmente era. Se não houvesse vento forte, se o barco não estivesse à beira do naufrágio, eles jamais teriam visto Jesus acalmar o mar. E o mesmo acontece conosco. É na tempestade da vida que vemos o poder de Deus se manifestar. É no sofrimento que crescemos na fé, que aprendemos a confiar, que percebemos que o verdadeiro milagre não é a tempestade desaparecer, mas Deus nos fazer atravessá-la com paz no coração. É diferente. Então, talvez a sua tempestade hoje seja um problema que parece sem solução. Um medo que te invade. Um medo que também te impede de avançar, uma dor que não quer passar. Mas Jesus está contigo no barco. O vento até pode soprar, as ondas podem ser assustadoras. Mas, se Jesus está presente, não há motivo para desespero. Muitos queridos buscam a Deus para que Ele acalme as tempestades externas, mas esquecem da tempestade interior. Há pessoas que, mesmo sem problemas visíveis, vivem uma luta muito grande, uma batalha dentro de si. O medo, a ansiedade, a desconfiança, os ressentimentos são tempestades que precisam ser acalmadas. E aqui está o segredo. Jesus quer trazer paz. Mas antes de tudo, dentro de nós, a fé não significa ausência de tempestades, mas a certeza de que nós não estamos sozinhos nelas. Se Jesus está no barco, por que temer? Olha que frase linda. Se Jesus está no barco, por que medo? Por que ter medo? No final do evangelho de hoje, queridos, os discípulos perguntam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Essa é a grande questão para nós. Quem é Jesus para você? Apenas um mestre sábio? Um socorro ocasional? Ou o Senhor absoluto da sua vida? Por isso que o Evangelho nos convida a refletir. Será que realmente confiamos em Deus ou apenas queremos que Ele resolva nossos problemas, mas do nosso jeito, também no nosso tempo? A fé não se mede quando tudo está calmo, mas quando o barco está prestes a afundar. E hoje, qual é a sua resposta? Você continua perguntando se Deus se importa? Ou está disposto a confiar, mesmo no silêncio dele? Se o evangelho de hoje foi especial para você, se tocou o seu coração, se você conseguiu compreender a lógica, escreva nos comentários: Senhor, eu confio em Ti, mesmo nas tempestades. Ore, Senhor Jesus, hoje estamos aqui trazendo todas as tempestades que se levantam dentro de nós. Quantas vezes, como os discípulos no barco, nos
desesperamos diante dos ventos fortes da vida. Quantas vezes, Senhor, no meio das dificuldades, sentimos medo e até nos perguntamos se Tu realmente se importas conosco. Mas hoje, Senhor, queremos confiar. Queremos aprender a descansar no meio da tempestade, sabendo que, se Tu estás conosco, nada pode nos destruir. Sabemos que nem sempre acalmas os ventos no momento que esperamos, mas a Tua presença já é o suficiente para nos dar paz. Silencia, Senhor, toda a ansiedade do nosso coração. Acalma o medo que nos paralisa, o desespero que nos afasta de Ti. Ensina-nos a confiar mais, a ter uma fé firme que não se abala com as dificuldades. Silencia, Senhor, toda a ansiedade do nosso coração. Acalma o medo que nos paralisa, o desespero que nos afasta de Ti. Ensina-nos a confiar mais, a ter uma fé firme, que não se abala com as dificuldades. Sabemos, Senhor, que Tu és o Senhor do vento, do mar e tudo, de tudo. Queremos então abandonar nossas preocupações em Tuas mãos e cremos que nenhuma tempestade é maior que o Teu poder. Por isso hoje declaramos com muita fé: Senhor, nós confiamos em Ti, mesmo nas tempestades. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento. É uma grande alegria ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Será muito importante você deixar o like, que eu gostei no vídeo. Se inscreva aqui também no canal, se por acaso você ainda não é inscrito. E compartilhe este evangelho, fazendo chegar a mais e mais pessoas que precisam de ajuda. E se você também precisa de ajuda para vencer ainda mais essa ansiedade, mas pelo poder da fé, foi por isso que criei Evolare, um guia completo para poder ajudar a você vencer esse mal. Então, acompanhe. O link do Evolare está na descrição deste vídeo. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.